essa noite, amém? Amém, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com esse louvor que diz, né? Quero ir mais fundo na presença dEle, amém? É nesses momentos que nós temos que procurar cada vez mais o Senhor, todos os dias. Busque a Ele, adore a Ele, diga para Ele nessa noite, Senhor, eu quero ir mais fundo, eu não quero mais ficar no raso. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Nós te adoramos, Jesus. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Nós queremos, Senhor, ir mais fundo na sua presença, Senhor. Encontre em nós, ó Pai, corações verdadeiros, ó Pai.
Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero Mateus, nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor agora nesse momento. Pediria para os irmãos estar estendendo as mãos aqui para o altar, em direção ao presbítero Mateus. Eu creio que o Senhor já falou com ele e tem uma palavra poderosa para nós aqui esta noite, amém? Pai querido, Deus poderoso, no nome de Jesus, Senhor, aqui está o teu filho, o presbítero Mateus, Senhor. Pai, da mesma forma que o Senhor falou com ele, eu creio, fala conosco esta noite, ó Pai. Fala com cada um que está aqui neste templo, ó Pai, esta noite. Aquele que saiu da sua casa e veio aqui ouvir uma palavra, um direcionamento, Senhor, da tua parte. Como também aquele que está assistindo ao culto da sua casa, Senhor, que não teve oportunidade de estar aqui. O Senhor sabe o motivo, Pai, mas fala conosco esta noite. O Senhor é aquele que pode tudo, Senhor. Pai, nós confiamos em Ti, no Teu poder, na Tua unção e na Tua graça. Amém, Senhor. Aleluia, Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe nossas vidas, a sua vida que está em casa também adorando a Deus, que o Senhor abençoe a todos, como não poderia ser diferente, hoje, entre outras coisas, também é Dia dos Pais, parabéns aos pais, e a palavra que Deus colocou no meu coração, muito apropriadamente, se encontra no Salmo 103. Salmo 103, versos de número 13 e 14. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele lembra-se de que somos pó. Amém? Você pode sentar-se. Esse salmo é um daqueles que quase não há dúvidas de que Davi tenha sido o autor. Que ele tenha escrito esse salmo durante o período em que ele foi rei de Israel. Então, quando nós falamos do Salmo 103, nós podemos colocar os melhores adjetivos sobre a mão que estava escrevendo no momento. Nós podemos chamar o Salmo 103, realmente pelo número, é o Salmo 103. Mas também podemos falar que é um texto escrito pelo homem suave em salmos.
porque esse é um dos títulos que a Bíblia dá a Davi. Nós podemos falar que é o salmo do homem eleito entre os seus irmãos. Ou podemos chamar de o salmo do matador de gigantes. O salmo do inspirador dos guerreiros. Ou nós podemos também falar que é o salmo do homem segundo o coração de Deus. Essa autoria deve ser levada em conta. Porque não foi qualquer pessoa que escreveu este salmo. Foi uma das melhores figuras que já pisaram Jacob nem derrubou nada. Como eu disse, há outro fator que deve ser levado em conta. É a ocasião, os motivos que originaram esse salmo, motivaram a escrita desse salmo. Esse salmo é um salmo muito especial. Aqui, esse salmo ele é o resultado das lutas que a alma do salmista travava diariamente. Ainda que não pareça, esse salmo é o salmo que fala da pior de todas as guerras que existem. Que John Bunyan dizia que era a guerra travada dentro da alma humana. É o resultado da luta do salmista, porque ele fala de iniquidades. Iniquidades são males dentro da própria pessoa. Ele fala também de doenças da alma. Doenças como rancor, como ira, como amargura, como doenças psicológicas mesmo, como traumas emocionais, como medos profundos, como fobias, como manias, como vícios. Ele fala dessas iniquidades e dessas doenças de alma. E ele fala também de transgressões da alma. E transgressão, a palavra transgressão fala de pisar além da linha. É quando nós pensamos, é quando a nossa alma pensa, ou quando a nossa alma sente, ou quando a nossa alma fala, ou quando a nossa alma age, e passamos um limite estabelecido por Deus e pisamos na linha determinada pela sua palavra. E quando se fala dessas questões morais, espirituais, acabam-se os adjetivos positivos de Davi. Ele não é mais o suave em salmos. Ele não é mais o inspirador de soldados. Ele não é mais o matador de gigantes. Ele não é mais o rei segundo o coração de Deus. Ele é um pecador inteiramente dependente da graça divina. E alguém que está argumentando com a própria alma,
sobre o dever de adorar a Deus e agradecer ao seu Criador. É por isso que nesse salmo ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. E é Ele que sara todas as tuas doenças. E esse pecador Davi, ele fala para a sua alma: adore a Deus, alma, pois Ele é o seu Pai. Um Pai que se compadece de seus filhos. É assim que Davi apresenta Deus à sua alma. Ele apresenta Deus como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E também para a sua própria alma, Davi fala sobre o conhecimento desse pai. E Davi diz: esse pai, alma, conhece a nossa estrutura. Ele se lembra de que nós somos pó. O salmista, ele chama a atenção para o que Deus sente e o modo como Deus sente. O salmista fala assim: ele se compadece. Você conhece aquele hino que fala assim: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele é um pai que se compadece. Ele sente o que o filho está sentindo como se ele próprio estivesse sentindo a dor. É diferente de toda a mitologia antiga e moderna. Se você assistir um filme ou já teve a oportunidade de ler a Odisseia de Ulisses, você vai perceber que os deuses vivem num lugar paradisíaco, sem sofrimento, mas somente para eles. Eles não se importam com a sua criação. Deus é diferente. Ele é um pai que se compadece quando os filhos estão em situações de medo, quando seus filhos e suas filhas estão sentindo dor, solidão ou outros males da vida. Quem sabe essa mensagem não precise ser interrompida neste momento, para que o Espírito Santo te lembre de que Deus sabe exatamente o que a tua alma está sentindo, e Ele não está indiferente, mas está compassivo e sentindo o que você está sentindo. Em Isaías 63, no versículo 9, a palavra de Deus diz que enquanto o povo de Israel caminhava pelo deserto, eles estavam sofrendo porque havia os problemas relacionados a uma terra de secura e de solidão. Eles também estavam circundados de inimigos, de adversários. E esse texto de Isaías diz que em toda a angústia do povo, Deus ficou angustiado.
Um Deus que sente aquilo que nós sentimos com uma intensidade tal que não pode ser mensurada. Mas Ele sente. Ele sente de forma completa. Mas Ele sente, o salmista diz, Ele sente como um pai. Ele não sente como uma mãe. É interessante essa apresentação do cuidado e do compadecimento de Deus de uma forma paterna e não materna, porque há uma razão para isso. Porque apesar de todo o compadecimento de Deus, Ele sempre vai agir como um pai e não como uma mãe. Porque as mães têm um amor quase explosivo, emocional, incontrolável. Uma das maiores forças que agem nessa terra é o amor de uma mãe. Mas é um amor extremamente emocional. Mas Deus, Ele se compadece como um pai, porque Ele está mais preocupado com a transmissão de valores do que apenas o livramento. Por exemplo, imagine que o governo abrisse uma oportunidade para que toda mãe, e eu digo isso com muita responsabilidade, sabendo todas as questões envolvidas, mas imagine que saísse um decreto dizendo toda mãe que desejar que seu filho que está em situação de cárcere possa sair, basta assinar um documento. Quantas mães vocês acham que assinariam? Mais de 80%? Mais de 90%? 100% sim. Porque as mães têm este amor emocional que não olham, não conseguem enxergar a questão do valor da disciplina tanto quanto um amor paterno. Deus, Ele se compadece, mas Ele livra como o Pai. Então é por isso que muitas vezes nós clamamos, Deus, por que o Senhor não livra agora? Deus, por que o Senhor não age mais rapidamente? É porque Deus se compadece, mas Ele está nos tratando como um pai trata um filho. Deus sabe o que você passa. Mas antes de livrar, Ele quer ensinar. Antes de livrar, Ele quer educar. Antes de livrar, Ele quer santificar. Antes de livrar, Ele quer dar experiência. E outra coisa que o salmista chama é a atenção para o conhecimento de Deus. Ele fala, Deus, Ele é um pai que conhece a nossa estrutura e se lembra de que nós somos pó. E a palavra usada pelo salmista para falar dessa estrutura é a mesma palavra usada para falar sobre a armação de madeira que sustentava as paredes de uma casa antiga. Quem tem conhecimento sabe que algumas casas no sertão são feitas de barro, é feita uma estrutura, uma armação de madeira ou de bambu, e ali é tapumado com barro. E Davi está falando dessa estrutura, uma armação invisível, onde as paredes eram montadas. Elas ficavam invisíveis aos olhos do dono da casa, dos visitantes, mas não de Deus. Esse conhecimento, irmãos e irmãs, é a maior bênção ou a maior maldição que o homem pode experimentar. Porque algumas pessoas acreditam que não precisam de Deus. E Deus, a Bíblia fala que essas pessoas têm uma estrutura. Mas a palavra de Deus diz que a estrutura dessas pessoas é o nada. Pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter poder, pode ter autoridade, pode ter influência, pode ter seguidores, pode ter o que for. A estrutura dessas pessoas é nada. E, no entanto, o salmista, ele fala que Deus, ele conhece a nossa estrutura, essa parte invisível, essa parte que ninguém vê, e ele diz que essa estrutura é pó. Sabe, irmãos, eu li esse texto aqui, e como eu falei, me chamou a atenção que um dos melhores homens daquela época tem escrito,
Porque o melhor filho de Deus, a melhor filha de Deus, no máximo, tem uma estrutura que não passa de pó prensado. O melhor de nós não passa de pó prensado, um giz. É por isso, mas qual é o efeito? Qual é o efeito prático que essas verdades têm na nossa vida? Apesar de nós termos essa estrutura tão frágil, o efeito prático é que Deus não poupará os processos que nos fazem crescer e melhorar. A palavra de Deus diz assim: filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele você for repreendido, porque o Senhor, Ele corrige e castiga todo aquele que Ele ama e açoita qualquer um que Ele recebe por filho. Se vocês suportam a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Deus não vai poupar processos, escute isso, que vão nos fazer melhorar um pouco mais. Eu não sei exatamente o que você está passando, e isso não importa, mas Deus sabe o que você está passando, e esse processo tem um fim benéfico. A palavra de Deus diz assim: eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Há um propósito em todos os processos de Deus. A segunda verdade prática é que Deus não vai permitir que essa estrutura fraca seja danificada. Dizem que no tempo do comunismo, no auge do comunismo, um professor ateu desafiou seus alunos dizendo: eu quero provar que Deus não existe. Eu vou soltar esse giz. E se Deus existir, esse giz não vai quebrar-se. E havia um aluno cristão dentro dessa classe. E ele orando disse: Deus, o Senhor pode impedir que esse giz tão frágil não se quebre. E esse professor falou: agora eu vou provar que Deus não existe. Quando ele abriu a sua mão, o giz, em vez de cair, rolou para dentro da sua manga. A manga da camisa veio ao seu corpo, desceu pelas calças, foi até o sapato e desceu intacto no solo. Porque quando Deus quer manter uma estrutura, querido, ninguém quebra. Ninguém é capaz de quebrar uma estrutura mantida por Deus. Inclusive a minha e a sua estrutura. Ela é fraca, ela é frágil, ela é defeituosa, ela tem falha sim, mas ela é mantida pelas mãos mais poderosas que existem, as mãos do Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz: a mão dele não pode ser encolhida e o seu braço não pode voltar atrás. Aquilo que ele sustenta não quebra, aquilo que ele sustenta não se perde, aquilo que ele sustenta não se acaba. Ele conhece a nossa estrutura. É por isso que Paulo escreveu: não veio sobre vocês tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Escute isto. Está doendo, mas não veio sobre você tentação, senão humana. Está doendo, mas não veio sobre você tentação senão humana. E fiel é Deus, que junto com a tentação dará também o escape. O escape está vindo, creia, um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. E mais ainda, Deus utilizará essa estrutura para a sua glória. Depois que Deus criou o universo e a terra, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, e conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis e sobre tudo que se move sobre a terra.
Observe que Deus tinha à sua disposição todos os materiais do mundo, visível e invisível. Ele podia ter criado o homem com a substância desconhecida com a qual ele criou os anjos. E nos faria magníficos em poder, ele não fez isso. Na terra ele podia ter utilizado o rubi, a esmeralda, o diamante, o ouro e a prata, ele não fez isso. Mas em um tempo desconhecido por nós, Deus desce a essa terra, junta alguns quilos de poeira, ele molha essa poeira, ele separa essa poeira e recombina os elementos. E dessa poeira ele forma células, e forma ossos, e forma nervos, e forma sangue, e forma um corpo. E aí eu pensei assim, meu Deus, se alguém observasse esse evento, poderia questionar como um pai esperaria que alguém com uma estrutura que é apenas pó, revele a glória de Deus. A resposta viria em seguida. O ato mais gentil de Deus. Ele se aproxima do rosto da sua criação e ele sopra suavemente. Então o coração daquele boneco começa a bater. O sangue circula, os olhos se abrem e o homem se torna exatamente aquilo que Deus planejou. Eu quero concluir essa mensagem porque ela exige uma aplicação. Primeiro, não compare Deus com as figuras paternas ausentes pela morte ou negligentes pela vida. Segundo Tito, Deus é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Jesus disse, o mesmo Pai vos ama, porque vocês me amaram e creram que eu saí de Deus. E por último, é muito possível que você esteja perdendo a luta contra as iniquidades, as doenças da alma e as transgressões. Se este for o caso, existe um líquido onde Deus umedece o pó, chamado sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo o pecado, apaga toda a transgressão, devolve a nossa estrutura de adorador e nos coloca em pé diante da presença de Deus. E ainda mais, mesmo que você nunca tenha feito nada, ou imagine que não faça nada de errado na sua vida, falta esse fôlego, esse ânimo, esse sopro de Deus. Deus quer utilizar essa estrutura para a sua glória. E até que chegue o dia em que esse corpo de pó se revista da imortalidade. Esse corpo corruptível de pó se revista da incorruptibilidade. Deus está se aproximando da sua igreja e gentilmente soprando o seu espírito como uma das maiores formas de que ele se compadece de todos nós. Que Deus abençoe a tua vida, as nossas vidas, em nome de Jesus. Hoje, Dia dos Pais. Mas há um pai que se preocupa com todos os seus filhos. Há um pai para toda a vida. Não tem como ser filho de Deus e não reconhecê-lo como um pai para a toda a vida.
Hoje foi postado pela Escola Bíblica Dominical uma ministração da Palavra de Deus, onde eu falei alguma coisa da parte de Deus, e uma história me chamou muita atenção, tá? Até no vídeo eu convido você, se você não assistiu, não ouviu esse vídeo, pela Escola Bíblica Dominical, né? Trazendo aí uma comemoração ao Dia dos Pais, ouça. Mas eu finalizo ali com uma história de um pai que sabe das falhas do seu filho. Era um pai muito rico, um fazendeiro, mas ele sabia que após a sua partida, seu filho iria vender todas as coisas. E ele chama seu filho e fala: filho, eu vou partir. Eu sei que todo o meu trabalho você não vai valorizar, porque assim que eu morrer, você vai vender tudo, porque você gosta de balada, você gosta muito de festa, você não gosta muito do trabalho que eu faço. Eu sei disso. Ainda que você fala que não vai fazer, mas eu sei que você vai fazer. Mas tem uma coisa, filho. Quando você vender tudo, tem um celeiro ali na fazenda do seu tio. E quando você me decepcionar e entender que você falhou comigo, vai naquele celeiro. Vai ter uma forca. Põe o teu pescoço nessa forca. Quando você acabar com tudo que era meu, põe o seu pescoço nessa forca, sobe no banquinho e se joga de lá e comete suicídio. Passados anos, o filho perdeu tudo, como o pai havia predito. E desolado, sem nada, ele lembra do fracasso da vida dele. Ele vai a esse celeiro, procura um banquinho, sobe no banquinho, pega essa corda, põe no pescoço, pula desse banquinho. Ele ali, vendo a corda apertar no seu pescoço, ele fala: puxa vida, eu decepcionei o meu pai. Mas de repente, aquela corda que estava amarrada num tronco, faz com que aquele tronco que era oco quebre, e daquele tronco oco cai joias, cai brilhante, e cai também uma carta. E ele abre essa carta e ele fala: filho, eu sabia que você um dia poderia chegar aqui, mas eu continuo te amando. Bom é que você entendeu a sua falha. Faça correto agora, porque tudo vai dar certo para você. Um pai para toda a vida. Ele traz lições para nós. E às vezes ele permite algumas lições dolorosas. Mas é um pai para toda a vida. E pai para toda a vida é aquele pai que ama. Deus é um pai para toda a vida. Ele te ama. E às vezes ele permite situações dolorosas. Mas dessa situação dolorosa, coisas gloriosas da parte de Deus, Ele vai trazer para você. O próprio salmista, ele fala que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, porque se Ele fosse nos tratar segundo os nossos pecados, nós não estaríamos aqui. Ele até disciplina, mas Ele é Pai. Então, portanto, você que tem enfrentado uma situação em que a sua alma já não se encontra em paz, houve falhas, talvez você nem reconheça, mas entenda, há um Deus para toda a vida, e esse Deus te ama, esse Deus quer te abençoar através dessa palavra, porque Deus está chamando filhos, filhas, para viver um tempo diferente. É um tempo em que Ele está preparando a sua igreja para habitar com Ele na eternidade. Jesus não somente chama para ser o pastor seu nesta vida, mas também na eternidade. Então você que se encontra distante, se aproxime, levante a cabeça e Deus vai estar te abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar você a fazer uma oração. Você que tem passado por essa luta, por esse conflito dentro de você. Você que está aqui na igreja, abaixe sua cabeça. Ou conhece alguém que está passando por essa situação. Você que está em casa, ore comigo nesta hora.
Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te damos graças, ó Deus. Porque a tua palavra mais uma vez veio ao nosso encontro. E a tua palavra nos chama, Senhor, a atenção. Ela abre não somente os nossos olhos, mas o nosso coração, para entender que tu és um Pai amoroso. É um Pai que permite situações, e essas situações não é para que o dano permaneça, mas que situações, ó Deus, que são permissíveis pelo Senhor, é para nos aproximar, é para entender que tu és um Deus de amor, e com o Senhor, ó Deus, é o melhor lugar. Com o Senhor é a melhor jornada, é a melhor caminhada, é a melhor proteção. Que o Senhor abençoe essa vida que aqui está, ó Pai querido, nesse momento, ó Pai, sendo liberto desse conflito interior, ó Pai, e que está em casa participando também desse culto. Que haja paz nesse coração, nessa alma, meu Pai querido, de maneira que essa alma possa viver todo o bem conquistado ali na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a cada um. Quero passar os avisos finais. Por favor, né? Você que sente necessidade de, durante o culto, beber água, né? Então, nós não estamos disponibilizando os copinhos, como fazíamos antes. Não é porque nós não temos os copos, tá? Mas nós queremos aí, né, evitar todo e qualquer tipo de contágio. Então, traga da sua casa uma garrafinha sua, traga da sua casa um copinho, né, seu, né, que o seu filho quer beber água, ou você quer beber água, traga da sua casa, tá bom? Segunda-feira nós temos a oração, irmãos, online, às 20 horas, né? Tá bem, irmãos. Eu quero convidar você para estar participando. Às 19h30, o diácono Jacob está postando um link, né? Eu fico imaginando assim, aqueles que não estão participando é porque estão orando em casa, tá? E você deve orar mesmo em casa com a sua família. Mas se você desejar participar, tá? Participe, está sendo bênção. Se você tiver dificuldade, pode ser que você tenha alguma dificuldade para entrar ali, né? Manusear ali a questão ali do celular, procure o diácono Jacob, né? Esse iluminado aqui, tá bom? Procure ele, pastor Jacob, eu quero entrar, quero participar nas segundas-feiras da oração com o pastor. Também na quarta-feira nós temos o nosso culto doméstico, né? Às 20 horas, e você pode participar, porque às 19h30 está sendo postado um link ali no WhatsApp, no grupo da igreja. Então, participe. Amanhã, segunda-feira, diácono Josué estará aqui das 10 às 11 horas da manhã para recolher alimento, tá? Então, em tempos de crise, a igreja também ajuda, tá? Se você puder ajudar, amém, né? Se você quiser investir, né, ajudando outras vidas também, que você possa estar aqui amanhã, das 10 às 11 horas, onde o diácono Josué vai estar recolhendo os alimentos, tá bom? Hoje ia ter um vídeo, tá? Vai passar online. Aqui na igreja vai estar passando, né? Vocês vão estar assistindo, mas na verdade vocês que estão aí me ouvindo, vai ser postado no grupo, tá? No grupo aí, possivelmente amanhã, durante a semana, tá? Já está postado no grupo da igreja, tá? É um vídeo aí comemorativo ao Dia dos Pais, tá bom? Então, Deus abençoe. Eu desejo a você uma semana abençoada, uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, essa oração final, e depois vocês aguardem um momentinho, tá? Que vocês vão assistir um vídeo e nós vamos fazer aquela saída, né? Então, não se preocupe, não é para que todo mundo saia de uma vez, mas vai saindo um de cada vez, começa ali no fundo, né, pelo presbítero Ronaldo, a fileira dele. Não se preocupe que um diácono, uma diaconisa vai estar coordenando a saída, tá bom?
Mas eu quero pedir, né? Inclusive eu anotei aqui, acabei esquecendo. Amanhã, irmão, se você puder, faça um jejum, tá? Pastor vai estar em jejum. Eu não vou colocar o dia todo para você, mas se você quiser, da parte da manhã ao meio-dia, faça um jejum. Eu estava orando antes do culto e Deus colocou muito no meu coração, irmãos. Nós temos que orar bastante. A igreja tem que orar bastante, tá? Eu sei que a saúde faz a parte, nós vamos fazer a nossa parte também, nos protegendo com toda higiene, passando álcool gel, máscara, limpando a igreja, se preparando, medindo temperatura, mas nós não podemos nos esquecer que Jesus ainda continua curando, libertando, realizando milagres, tá? Então nós vamos orar, nós vamos jejuar para que vidas que têm sido acometidas desse coronavírus possam estar sendo curadas, libertadas. Vidas já têm recebido isso do Senhor. E a igreja não pode ficar à mercê disso. A igreja precisa fazer a sua parte no mundo. A igreja tem que orar, a igreja tem que clamar ao Senhor. Então você, como parte da igreja, ore em casa, ore nos horários, ore no culto, faça parte dessa programação. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos por cada vida, por cada família representada, seja aqui, ó Pai, na tua casa, seja nos lares, ó Pai querido, que o Senhor continua sendo o nosso Deus protetor, o nosso Deus que cuida de nós de uma maneira especial, que o Senhor possa trazer uma semana de paz, uma semana de milagre, uma semana de portas abertas, uma semana, meu Pai, de notícias, ó Deus, agradáveis, ó Pai querido, que o Senhor esteja orando a oração do teu povo, ó Pai, e milagres estejam acontecendo, Pai. É a nossa oração, é a nossa petição, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estende as tuas mãos. Que o amor de Deus, a graça, as misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja convosco e convosco permaneça, não somente hoje, mas para sempre. Deus abençoe, uma semana de bênção, uma semana de vitória para você e toda a sua família. E se você recebe, diga amém.